nos permitir, né? Vamos abrir as nossas Bíblias, trazer uma rápida palavra aqui para nós meditarmos. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, quero ler só o versículo 26. 1 Coríntios 14, versículo 26. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: como é então, irmãos? Ele está fazendo uma pergunta, né? Quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo, tem uma doutrina, tem uma língua, tem uma revelação, tem uma interpretação. Que todas as coisas sejam feitas para a edificação. Amém? Glória a Deus. Aqui o apóstolo Paulo dando instruções para a igreja que estava na cidade de Corinto. E essas instruções que Paulo traz aqui, elas dizem respeito aos elementos do culto, o que nós chamamos de liturgia, elementos que nós utilizamos durante o processo que nós realizamos ao prestar um culto a Deus. Então, hoje eu estava dando uma lida na Confissão de Fé das Assembleias de Deus no Brasil, que é válida para todas as Assembleias de Deus. Se alguém estiver mudando por aí, é porque é por conta própria, né? Porque, como eu já ensinei aos irmãos aqui, pode mudar o garçom, mas não pode mudar a comida, porque essa comida ela é saudável, né? Então, eu olhando naquilo que nós cremos, que é a Confissão de Fé das Assembleias de Deus, nós encontramos ali algumas coisas que nós professamos como igreja pentecostal clássica, né? E como cristãos. Então nós professamos também, dentre algumas coisas, ainda nós vamos, se Deus permitir, estudar aquela confissão de fé toda aqui, né? Nós não só professamos, mas também ensinamos que a adoração que nós fazemos, que é chamado também de serviço sagrado, ou culto, como nós estamos aqui nessa noite, reverência a Deus, né? Porque Deus, nós adoramos Ele não só por aquilo que Ele faz na nossa vida, mas, como eu já ensinei muitas vezes aqui, principalmente pelo que Ele é. É isso que nós fazemos. E então quero ler um texto com os irmãos aqui para continuar embasando. Mateus capítulo 4, o versículo 10. Quem achar, leia por favor em voz alta. Mateus 4. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Quando Jesus está sendo tentado, é uma passagem muito conhecida, né? O que é que ele diz para o seu tentador? Vai-te, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás, né? Ele está citando o texto do Antigo Testamento, porque é o Deus único. Nós somos monoteístas, né? Cremos no único Deus, em três pessoas distintas, e também o Deus que nós servimos. Isso aqui é muito importante a gente saber o que eu vou falar aqui. Ele não necessita de representação visual. Como assim, pastor Mauro? Ele não precisa de uma imagem. Ontem nós passamos foi ontem, né? Um feriado aqui no Brasil, né? Que é o considerado feriado da padroeira do Brasil, né? Mas nós não consideramos, nós consideramos o nosso Deus, que é o nosso Pai, porque nós não precisamos e não é permitido pela Bíblia, pelas Escrituras,
e pelo próprio Deus se confeccionar uma imagem para que você possa representar o Deus, o Yahvé. Os irmãos sabem que o que os israelitas fizeram no evento do bezerro de ouro, o deus Apis, que é um deus egípcio, eles queriam alguma coisa que representasse o Deus Yahvé. Isso é chamado idolatria javista, ou yavista, mas não pode fazer isso, não é possível, porque o Deus que nós servimos não precisa de imagem para representá-lo, porque o nosso Deus, Ele está no nosso coração, nós acreditamos nele, não precisamos vê-lo. Quando Tomé disse que não cria, quando eles disseram, mas nós queremos ver o Pai, Jesus falou, quem vê a mim vê o Pai. Vocês estão há tanto tempo comigo e não me conhecem. E quando Tomé disse, eu só creio se eu colocar o dedo nas feridas, Jesus, quando ele viu, aí ele se arrependeu, né? Deus meu, Senhor meu e Deus meu. Jesus falou, você está crendo porque você viu? Bem-aventurado é aquele que não vê, mas crê. E o escritor aos Hebreus, que diz no capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus, ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que nós não vemos, daquilo que se não vê. Então nós não precisamos de nenhuma imagem para visualizar, né? Porque a Bíblia diz que o Senhor se manifestou do meio do fogo na sarça para Moisés, e ele ouviu a sua voz, né? A voz de Deus foi ouvida. Vamos ler Deuteronômio 4:12. Deuteronômio 4:12. Quem achar pode ler. Além da voz, não. Por quê? Porque Deus não precisa se manifestar. Ele não precisa de imagem para manifestar Ele. Nós não precisamos ver nada, porque nós cremos que Ele é real, que Ele existe. Nós acreditamos. Os elementos do culto pentecostal, nós lemos aqui, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Como é então, irmãos? Ele está perguntando. Quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, que é louvor, hino, né? Cada um de vós tem doutrina, ensino, língua, que são línguas estranhas, né? Tem uma revelação. Revelação aqui é no sentido de querigma, não é apocalipse a palavra aqui, não é no sentido de revelação que o apóstolo João teve, revelação das escrituras, é uma revelação no sentido de algum tipo de, pode ser uma visão, pode ser uma profecia que Deus dá para a pessoa, algum tipo de revelação sobrenatural, né? Que não necessariamente está falando da revelação das escrituras. O caráter aqui, ele tem uma conotação de carisma, dons espirituais, é isso que o texto está dizendo. Tem uma interpretação das línguas, né? Todas as coisas sejam feitas para edificação. Para quê, irmãos? Para edificação. Não adianta reunir, cada um fazer uma coisa, mas que não há edificação da igreja. Precisa haver edificação, né? Movimentos, barulhos, aglomeração, nada disso tem valor se não houver não estiver embasado nas escrituras, e que aconteça a manifestação dos dons, mas para edificação, exortação e consolação, para que for útil. A outra tradução diz para um bem proveitoso, né? Então, é necessário, né, que nós façamos tudo com reverência ao Senhor. Não precisamos de elementos do judaísmo no culto. Hoje há uma inserção muito grande de elementos que vêm do judaísmo no culto cristão. Alguns estão inserindo a cruz também, mas a cruz, nós não precisamos da cruz, porque a cruz, o Cristo não está mais nela. E tem muitas pessoas que têm cruz, mas eu vou dizer para vocês que é melhor a cruz do que os elementos do judaísmo, porque a cruz tipifica o sacrifício de Jesus, a obra que ele fez expiatória. Agora os elementos do judaísmo significam o que para nós?
São tipos, né, sombras das coisas futuras. Então, tudo que nós fazemos precisa ter reverência, né, e importa que nós o adoremos em espírito e em verdade, como diz lá em João 4:24. Não importa o lugar, não importa se é aqui, não importa se é em São Paulo, não importa se é em outro país, não importa se é numa floresta, desde que se faça tudo com ordem e decência, para que o nome do Senhor seja glorificado. E os elementos do culto completo é o que nós lemos aqui. Esse é o culto, né? Precisa ter, e quando a Bíblia diz aqui, ó, revelação, interpretação, né? Cada um de vós tem um salmo, tem uma doutrina, tem uma língua, quer dizer, o culto completo. E a oferta ainda também, pelo fato de que a palavra oferta significa aproximar-se. Então nós precisamos também ter as ofertas, e eu vou mostrar para os irmãos algumas coisas aqui, de modo bem rápido, né? A adoração, então, irmãos, quando nós adoramos a Deus, nós estamos reconhecendo que Ele é digno de ser adorado. Isso é uma resposta do ser humano à grandeza de Deus, à sua natureza divina. Quando nós prestamos o culto, estamos respondendo pelo que Ele fez e pelo que Ele é. Isso é o culto. Isso é, né, nós estarmos respondendo a Deus. Vamos ler um outro texto, Salmo 27, verso 8. Glória a Deus. 27, 8. Quando o pregador prega em qualquer lugar que ele precisa pedir para os crentes deixar a Bíblia aberta, né, ou então manusear a Bíblia, é porque aquela igreja não é ensinada. Aqui os irmãos já estão acostumados a ler a Bíblia, acompanhar, né? Os irmãos já estão bem instruídos aqui. Como diz? Perceberam? A tua face, o teu rosto. O que é isso? Oração. A oração também faz parte de elementos do culto. Buscarei, Senhor, a tua face. Ou então, precisa fazer uma imagem, colocar aqui, para nós reconhecer que Deus existe? Precisa ter uma imagem aqui? Não, não precisa. As pessoas ontem fizeram sacrifício, andaram de joelho, viajaram, enfrentaram a pandemia, de máscara, todo o procedimento, todo o protocolo, para ir ver uma imagem. Nós estamos aqui diante do Deus vivo, o Deus que responde às orações, o Deus que nos ampara, o Deus que provê para nós o que nós precisamos, o Deus que nos guarda constantemente, fala conosco, nos fortalece e está cuidando de nós em todos os momentos. Então eu vou ensinar para os irmãos aqui nessa noite alguns tipos de adoração. Primeiro, a adoração pública e coletiva. Pública e coletiva, que é o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Antigamente, hoje não fala mais, mas antigamente os cultos, igual nós estamos aqui hoje, de doutrina, era só os crentes que podiam entrar, frequentar, né? Só os membros da igreja. Porta fechada, ceia também, porta fechada. Aí eles diziam assim: quinta-feira, anunciava, é culto público, domingo também culto público, porque qualquer pessoa pode participar. Então, o culto público, nós nos reunimos como o corpo de Cristo, né? Para adoração a esse Deus trino. Como o quê? O culto coletivo, o culto público. Estamos reunidos aqui, ó, publicamente. Cada um de nós aqui hoje está professando que nós cremos nele, que nós adoramos ele, que ele é o nosso Senhor, que nós aguardamos a sua vinda, que nós queremos ouvir a sua palavra, que nós estamos aqui adorando o seu nome, que nós não precisamos vê-lo para crer que ele é Senhor, e ele existe, ele é real, e ele é o Deus vivo. Isso é o culto público, né? Quando nós estamos diante dele. Jesus prometeu, né, uma coisa muito interessante, Mateus 18, 20, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estou no meio deles. 2 ou 3. Ah, pastor Mauro, então peraí, então os desigrejados estão tranquilos,
porque eles já estão reunidos. Eles reúnem também, só que eles estão se esquecendo de um princípio que Jesus estabeleceu: a minha igreja. Lá em Mateus 16, em Mateus 18, né? Depois os apóstolos, em 1 Coríntios 3, Paulo diz que ele vai construir sobre o fundamento, que é Jesus. Precisa ter todo o protocolo, precisa ter esses elementos aqui, e precisa ter os oficiais da igreja, segundo Efésios 4, a partir do versículo 11. Então, em diante, né? Então, irmãos, quando se reunir 2 ou 3 em meu nome, por que lá no Espiritismo não? Eles também falam de Jesus lá. Eles, em outras seitas, eles também falam de Jesus, porque não é a sua igreja reunida, não é a igreja do Senhor reunida. A igreja de Cristo, ela tem identidade, ela é conhecida pela identidade, porque a palavra tem que ser a mesma. Danilo acabou de falar para mim aqui agora, que ele estava lá no litoral domingo, né? E ele ouviu um pastor numa igreja pregando lá, e as palavras eram parecidas com a palavra que é pregada aqui. O que significa isso, irmãos? Que a comida está sendo servida, a mesma comida, só mudou o garçom, ok? Então é isso que nós estamos ensinando aqui, essa adoração pública, né? Essa atividade de glorificar a Deus num sistema de coletividade. E também isso serve para a comunhão da igreja, koinonia no Novo Testamento, do grego, comunhão e despertamento. É por isso que a igreja se reúne. A senhora que mandou hoje lá, né, um negócio no grupo sobre desigrejados, né? Porque o pastor Hernandes Dias Lopes está explicando lá, tem um outro pastor também, sobre o que é essa koinonia, o que é essa reunião da igreja, despertamento, comunhão, a igreja publicamente. Por que quando uma pessoa vai passar pelo batismo nas águas, ela professa publicamente que ela crê? O pastor pergunta: você crê no Senhor Jesus, fulano? Eu creio. Promete ser fiel a Ele todos os dias da tua vida? Prometo. Mediante a tua confissão de fé e o teu testemunho, tem outras pessoas lá, né? Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ela acabou de fazer uma profissão de fé publicamente, que é o que Pedro fez em Mateus 16, quando Jesus falou: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Aí eles vão dizer: eles estão um pouco confusos, estão dizendo que o senhor é Elias, outros dizem que o senhor é João Batista, outro profeta. E vocês? Porque tem que ter identidade, tem que saber naquilo que crê, tem que professar a doutrina. Aí ele disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É uma profissão de fé, uma confissão de fé. E Paulo vai dizer em Filipenses 2, que um dia todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é uma confissão de fé. Inclusive esse texto, ele é utilizado pela confissão de fé de Westminster, né? Na Inglaterra, que é utilizada até hoje pela Igreja Reformada, né? A confissão de fé de Westminster, que é justamente esse texto aí, fundamentado ali em Filipenses, alguns versículos que eles utilizam ali, para dizer que Jesus Cristo é o Senhor, e toda língua confessará, aqueles que estão no céu, na terra e embaixo da terra. Quem está debaixo da terra? Os mortos, que vão ressuscitar e vão ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Os anjos que estão no céu e os homens que habitam na terra, todos eles, e os que morreram também, que nunca acreditaram, Hitler e os imperadores de Roma, os grandes sanguinários, vão ter que confessar, dobrar o joelho e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que é sobre todo nome, Jesus Cristo, né? Pois bem, então nós já entendemos aqui essa adoração coletiva. Por que existe essa adoração coletiva também? Porque precisa haver exortação e edificação da igreja. Porque se nós ficarmos em casa, quem vai nos exortar? Quem vai nos edificar? Como vai haver um despertamento entre nós? Como nós estaremos em koinonia, em comunhão, né? Em unidade? Nós precisamos estar aqui, sermos exortados.
Porque, como eu disse, os crentes precisam fazer, nós os crentes, tudo em ordem e decência. E os que são descrentes também, eles precisam, se eles vier aqui num culto, igual está aqui agora, ou no final de semana, eles precisam perceber que a igreja tem ordem, é ordeira. Opa, essa igreja aqui, ela é ordeira. É o que Paulo está ensinando no texto que nós lemos, em 1 Coríntios 14, que estava havendo uma bagunça terrível. Estavam utilizando os dons de forma equivocada, exacerbando algumas coisas, e Paulo está coibindo, admoestando, colocando as coisas no lugar aqui, coibindo os exageros. Ele vai dizer até no texto aqui que se vier alguém que é descrente, vai falar: esse povo está doido. Então precisa haver uma ordem, né? Conheço pessoas que já foram em algumas igrejas, nunca mais eu volto lá. Aqueles crentes parece que estão ficando doidos, né? Uma bagunça tremenda, não tem ordem. Tem igrejas que você vai, a liturgia é uma bagunça, a ceia é servida de qualquer maneira, não tem ordem, não tem liturgia, não tem o protocolo necessário, né? E o Espírito Santo, ele faz tudo com ordem e decência, porque ele é ordeiro, e ele nos ensina, está nos ensinando aqui nessa noite. O culto é para que somente Deus seja adorado, ele é o centro. Como eu já ensinei, se você participar de algum culto, alguma reunião que coloca outro no lugar de Jesus, ou então que se adore o homem, se o homem seja o protagonista, você pode sair de lá. Vocês sabiam, irmãos, que o culto é para Jesus? Sempre. Porque até o Espírito Santo, ele transfere toda a glória que é dada para ele, para Jesus. O próprio Jesus disse: quando ele vier, ele me glorificará. Mas o Espírito Santo é Deus, pastor Mauro, mas o culto é cristocêntrico, não é para o Espírito Santo o culto, sabiam? Tem um livro muito famoso do Benihim, chama Bom Dia Espírito Santo. Ele é considerado heresia porque ele direciona todo o protagonismo, toda a adoração para o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é o protagonista. Estou falando da pessoa do Espírito Santo, porque ele é Deus. Estou falando que a pessoa, o protagonista, é a pessoa de Jesus. O culto é para ele, tem que enfatizar o nome dele, tem que cantar hinos sobre ele, adorar o nome dele, a palavra tem que ter ele como centro, porque Jesus Cristo é que nos conduz ao Pai. Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Vou achar o texto aqui que eu estou falando do Espírito Santo. Eu acho que é João 16, 15 ou 16. Deixa eu achar aqui. João, Evangelho segundo escreveu João. Deixa eu ver se é o capítulo 15 ou o capítulo 16. É o 15. Acho que é o versículo 14. Deixa eu ver se é isso. Nenhum homem, versículo 14. Não, capítulo 15. Deixa eu ver se é o versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Mas tem um outro versículo ainda, esse aqui já é bom, mas tem um outro versículo que diz: ele me glorificará. Deixa eu ver se eu acho aqui. 16, 14, vamos ver se é. É isso mesmo. Diz assim, ó: ele me glorificará. Ele quem? O 13 diz que é o Espírito Santo. Porque receberá do que é meu e vô-lo mostrará. Percebeu? Que o Espírito Santo transfere a glória para Jesus. Então, irmãos, o culto é para Jesus, para Ele. Isso aqui é muito sério, isso aqui faz toda a diferença, né? E nenhuma prerrogativa no culto pode ser dada aos anjos, ao homem ou qualquer outro personagem. O que estava acontecendo na igreja de Colossos, que Paulo precisou admoestar lá os gnósticos, culto aos anjos, na igreja de Colosso, na casa de Filemão.
culto aos anjos. E nós vemos pessoas fazendo culto aos anjos por aí, né? Lá nos Estados Unidos tem alguma igreja lá que estava guardando cadeiras para os anjos, levando até acho que bolo para os anjos comer durante o culto, colocar lá. Isso aí é heresia. Então, irmãos, o nosso culto é sempre para o Senhor, sempre para Ele. Vamos ler um texto, Isaías 48:11. Como diz aí? Por amor de mim, o farei, porque como seria profanado o meu nome e a minha glória, não a darei A outrem. A minha glória não darei a outrem. Só a Ele. Culto é para Ele. Sempre confessar essa adoração pública, né? Que nós damos ao Senhor. Então, quando a oração, os cânticos na igreja, né? Ou seja, tudo isso é para que Deus seja glorificado, né? Por Jesus Cristo, sempre. Então, se você for em qualquer lugar, irmão, ver um culto que seja diferente, se protagonize o homem, coloque outra pessoa no lugar de Jesus, só fale de dinheiro, política, esquece, isso não é culto. Isso é reunião. Culto é para Jesus sempre. Vamos ler um outro texto. 1 Pedro 4:11. Como diz? Perceberam? Essa palavra aí, esse versículo é fantástico, né? Tudo o que se for fazer, tem que fazer em nome de Jesus, para que Deus seja glorificado sempre. Glória a Deus. E quando o que nós entendemos então, irmãos, é que essa adoração pública que nós fazemos, ela é um encontro com Deus. É um encontro. Vocês acharam ruim porque